Boa tarde, pessoal. Vamos começar aí a segunda aula sobre qualidade da energia elétrica. Dessa vez o tema será circuitos elétricos contendo componentes harmônicas de tensão e corrente. Basicamente nessa aula nós vamos resolver aí um circuito elétrico no domínio da frequência, contendo fontes de tensão e correntes harmônicas. Então basicamente é uma coisa que dificilmente você encontra em livros sobre qualidade da energia elétrica. Esse desenvolvimento analítico, essa solução analítica de circuitos elétricos desta forma. E além da solução analítica do circuito, nós vamos fazer também uma modelagem aí no Simulink, junto ao MATLAB, para justamente comprovar os resultados que a gente obteve pelo desenvolvimento analítico, junto com a simulação do domínio do tempo, feita lá no Simulink. Então vai ser uma espécie de validador aí das premissas que nós vamos utilizar para resolver esse circuito, ok? Então vamos lá, começando essa segunda aula, espero que seja do proveito de todos vocês. Para essa aula, vamos considerar esse circuito elétrico monofásico constituído aí, só deixa eu pegar uma ponteira laser aqui para facilitar a nossa vida. Ok, um circuito elétrico simples, monofásico, constituído aí por uma fonte de tensão na frequência fundamental, uma fonte de tensão na quinta harmônica. Além da fonte de tensão, vamos considerar também uma linha composta por uma impedância de 2 mais J3 ohms. E finalmente uma carga, que para efeito desse circuito, nós vamos modelar ela como uma impedância em paralelo com duas fontes de corrente. Como se fosse uma carga não linear, produzindo aí uma injeção de corrente harmônica no sistema nas ordens de terceira e quinta harmônica, ou seja, 180 e 300 Hz. Okay? No caso da fonte de tensão, vamos colocar aqui as fontes de tensão em série, é assim que a gente modela essa questão das tensões distorcidas em determinado barramento, seja no domínio da frequência ou no domínio do tempo, onde você tem aqui uma tensão numa frequência qualquer, nesse caso aqui temos uma fundamental, temos uma tensão de quinta harmônica, e a interação entre essas duas fontes, na frequência fundamental e na quinta harmônica, vai promover aqui na barra da fonte uma tensão distorcida, com uma forma de onda que vai ser exatamente o resultado da soma algébrica dessas duas formas de onda que aqui estão, alimentando tanto a linha quanto a nossa carga. Para efeito desse exercício, todas as impedâncias estão informadas na frequência fundamental, ou seja, na frequência de 60 Hz. A amplitude e o ângulo de fase das tensões da fonte, seja na fundamental quanto na quinta harmônica, estão indicadas aqui. 100 volts eficazes com ângulo de zero na fundamental e 10 volts eficazes com ângulo de zero na quinta harmônica. E as fontes de corrente, a terceira harmônica injetando 2 amperes com ângulo de fase de 70 graus, e a quinta harmônica de corrente na fonte, injetando no sistema 4 amperes com ângulo de 100 graus. Okay? Esse é o nosso exercício. E para esse exercício, o nosso objetivo aqui é calcular a corrente entre a barra A e B, com o sentido de fluxo de A para B, quero calcular o I a B, e também a tensão na barra da carga, ou seja, a tensão na barra B. Então esse é o nosso objetivo nesse exercício. Eu quero fazer isso considerando a corrente IAB em cada uma das frequências que a compõem e também a tensão na barra de carga, a tensão na barra B em cada uma das frequências que também a compõem. E uma vez conhecidas as componentes harmônicas de tensão e corrente nesses dois elementos do sistema, a corrente IAB e a tensão VB, a gente calcula aí outros indicadores ou outras variáveis, como por exemplo a própria corrente IAB eficaz, assim como a tensão VB eficaz, considerando todas as harmônicas além da fundamental. Além dos indicadores também de qualidade da energia elétrica, mais especificamente a distorção harmônica total de corrente na corrente do ramo AB e a distorção harmônica total de corrente na barra de tensão, perdão, na barra B. Então esses são os nossos objetivos aqui na solução desse exercício. Evidentemente também que esse circuito que aí está é um circuito hipotético. Nós vamos encontrar aí valores de distorção harmônica, de tensão, que não são condizentes com a realidade, mas enfim, o objetivo aqui é apenas didático e eu acho que esse circuito é minimamente suficiente para cumprir o objetivo da aula. Ok, pessoal? Bom, e para resolver esse exercício, a gente vai ter que adotar aqui algumas premissas.
E uma premissa importante diz respeito à questão do efeito pelicular ou efeito skin. O que é isso? Quando a gente representa aqui uma linha através de uma impedância, no nosso caso, na frequência fundamental, a impedância de 2 mais J3 ohms, a gente não pode perder de vista que, na verdade, o que a gente está representando através daquela impedância é um cabo, é um condutor, certo? E esse condutor tem uma propriedade interessante, que aí entra a questão do efeito pelicular. O que é isso? Se eu fizer aqui um corte transversal nesse condutor, você vai ver, bom, primeiro, inicialmente, como eu tenho um fluxo de uma corrente passando por esse condutor, eu vou ter aqui um campo magnético ao redor desse condutor, que é proporcional à intensidade dessa corrente, e esse campo magnético produz um efeito em cada um dos elétrons constituintes da nossa corrente elétrica, no sentido de aparecer uma força invisível nesses elétrons, impulsionando eles para longe do centro do condutor e, consequentemente, em direção à periferia desse condutor. E esse fenômeno ele é muito mais expressivo à medida que você aumenta a frequência dessa corrente. Então, quando a gente está trabalhando num universo onde agora eu tenho que considerar correntes e tensões, mas correntes de frequências harmônicas, esse é um efeito que pode ter a sua relevância. E esse fenômeno ele é mais intensificado, ou melhor, ele depende basicamente de 3 fatores importantes, além da intensidade da própria corrente, evidentemente. Ele depende da permeabilidade magnética, do meio magnético, do material magnético. Ele depende da condutividade elétrica do condutor. E, principalmente, ele tem uma variação quadrática com a frequência, ou seja, esse efeito pelicular, ou efeito dos elétrons se dirigirem para longe do núcleo do condutor, ele é proporcional ao quadrado da frequência. Então, quanto mais eu aumentar a frequência dessa corrente, mais expressivo vai ser esse efeito. E o interessante desse efeito, observem aqui, que à medida que os elétrons se concentram em torno da periferia do condutor, a área útil para passar essa mesma quantidade de corrente diminui. Ou seja, os elétrons vão ter mais dificuldade de fluir pelo condutor. A isso nós damos o nome de resistência. Essa dificuldade do fluxo da corrente, nós damos o nome de resistência. Então, se eu tenho um condutor, eu tenho a mesma quantidade de corrente, a mesma quantidade de elétrons, e eu diminuo a área útil por onde esses elétrons podem fluir, significa que eu aumentei a densidade de elétrons no espaço mais limitado, consequentemente eu aumentei a resistência elétrica desse condutor. E esse efeito ele é visível, ele é real quando nós estamos falando aí de componentes harmônicas. Por sorte, na vida real, considerando principalmente os sistemas de distribuição, as harmônicas de ordem, digamos assim, as harmônicas com amplitude mais expressivas, elas têm ordens baixas. Estamos falando aí de no máximo até uma 11ª harmônica, onde esse efeito não é tão importante assim, ele pode ser ignorado. E para esse exercício nós vamos ignorar o efeito pelicular e vamos considerar que todas as resistências do circuito são fixas e contínuas independentemente da frequência. Aí alguns podem falar, poxa professor, mas com o advento aí da geração distribuída, com a geração solar fotovoltaica, a gente tem um monte de inversor entrando na rede, que tem um chaveamento lá em altas frequências, que começa a injetar na rede algumas harmônicas de ordens muito elevadas. Algumas pessoas gostam de chamar isso de supra-harmônicas. Eu odeio esse termo, para mim não tem sentido nenhum dar um termo diferente para cada faixa de frequência que você vai analisar a harmônica. Da mesma forma, o sub-harmônica, né, o ultra-harmônica. Ou você tem harmônica ou você tem interharmônica. O resto é que faixa de frequência que você está avaliando. Mas, pois bem, então, se a preocupação é que esses geradores distribuídos, os geradores fotovoltaicos com inversores, com chaveamentos em frequências elevadas, estão injetando componentes harmônicas de ordens elevadas na rede? Estão. Eu particularmente acho que as próprias capacitâncias do sistema vão cuidar de diluir essas harmônicas de frequências elevadas ao longo da rede, de tal forma que mesmo essas, eu acho que não teriam grande repercussão e grande importância a título dos sistemas de distribuição, que não nos permitisse simplesmente ignorar aí o efeito skin para o propósito da maioria das aplicações. Evidentemente que se você estiver tratando de assuntos como perdas técnicas, por exemplo, qualquer 0,01% de perdas técnicas, nós vamos estar falando aí de dezenas de milhões de reais. Então, nesses casos, o efeito pelicular tem a sua importância. Mas se a gente quer apenas calcular a tensão e corrente,
não tem problema nenhum a nível de sistema de distribuição da gente simplesmente ignorar o efeito pelicular, e é o que a gente vai fazer para simplificar o nosso exercício. Até porque, para você trabalhar o efeito pelicular fisicamente, isso não é uma coisa trivial. É uma matemática pesada. Geralmente a gente faz modelagem desse efeito através de funções de Bessel. As modelagens geralmente também são feitas no domínio do tempo. Então não é um trabalho corriqueiro, não é uma coisa trivial de forma nenhuma. Inclusive, neste momento, nós temos um trabalho de doutorado em andamento aqui no laboratório para tratar única e exclusivamente deste assunto correlacionado às perdas técnicas na distribuição. Mas enfim, neste exercício, para simplificar a nossa vida, isso não vai mudar em nada o valor de corrente ou de tensão, se mudaria lá na 10ª casa decimal, no caso desse nosso exemplo, então nós vamos simplesmente ignorar o efeito pelicular para efeito da solução do nosso exemplo simplificado. Tranquilo? E só para fechar esse assunto, como eu disse, se você tem aqui o condutor em frequências baixas, a densidade, os elétrons estão mais uniformemente distribuídos no entorno da área útil da seção transversal do condutor, e à medida que você aumenta a frequência, esses mesmos elétrons tendem a migrar para a periferia do condutor, diminuindo a área útil, consequentemente aumentando a resistência. E como essa relação é quadrática, você tem aqui uma faixa de frequências até onde a coisa se comporta mais ou menos de forma constante, e a partir de uma certa frequência isso começa realmente a aumentar de uma forma bastante expressiva. Mas como eu disse, até ali a 11ª harmônica, esse assunto pode ser facilmente ignorado se o propósito for unicamente calcular a tensão e corrente no circuito elétrico. Se a gente estiver preocupado com perdas, é outra história, que não é o nosso caso aqui desse exercício. Ok, pessoal? Então, só recapitulando, neste exercício, nós não iremos considerar a variação da resistência com a frequência, ou seja, o efeito pelicular vai ser simplesmente ignorado sem nenhum prejuízo aí para o nosso exercício. Bom, a outra premissa que a gente tem que levar em consideração é que para resolver um circuito como esse, você não pode, de maneira alguma, quando você está trabalhando no domínio da frequência, você somar tensões de frequências diferentes. Você não pode, de maneira nenhuma, somar correntes ou realizar qualquer tipo de operação algébrica com correntes em frequências diferentes. Então você tem que resolver o circuito para cada uma das frequências que o compõem. E mais ainda, a gente vai ter que lançar a mão aqui de um teoremazinho conhecido de todos, que é o teorema da superposição. No nosso caso, é um desenvolvimento linear. Nesse caso do exercício, o teorema da superposição, ele é perfeitamente aplicável. E só para relembrar o que diz mesmo o teorema da superposição, ele diz o seguinte: se eu tiver um circuito elétrico composto de diferentes fontes, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, por exemplo, e eu queira calcular hipoteticamente essa corrente fluindo aqui pelo resistor R1. Ora, para resolver isso, eu posso quebrar esse circuito em dois circuitos. Um circuito contendo apenas a fonte de corrente e um circuito contendo apenas a fonte de tensão. De tal forma que eu teria uma corrente fluindo pelo resistor R1 devido à fonte de corrente e teria uma outra corrente fluindo pelo resistor R1 devido à fonte de tensão. E a soma algébrica dessas duas correntes me daria a corrente original do circuito. E lembrando que, quando eu quebrar esse circuito em dois circuitos, quando eu considerar a fonte de corrente, a gente tem que curto-circuitar a fonte de tensão. E quando você considerar agora o circuito da fonte de tensão, você tem que abrir a fonte de corrente. Essa é a premissa para a gente poder aplicar o teorema da superposição. A única novidade aqui no caso do nosso exercício é que eu tenho que fazer isso para cada uma das frequências envolvidas. E no nosso circuito eu tenho 3 frequências envolvidas. Eu tenho a fundamental, a quinta e a terceira. E com detalhe, na quinta harmônica a gente tem tanto fonte de tensão quanto fonte de corrente. Então, na verdade, no nosso exercício, nós vamos ter que quebrar ele em 4 circuitos. Um para a fonte de tensão na frequência fundamental, outro considerando só a fonte de tensão na quinta harmônica, um outro circuito só considerando a fonte de corrente na terceira harmônica e, finalmente, um último circuito considerando único exclusivamente a fonte de corrente na quinta harmônica. Ok? Então, já pensando no nosso primeiro circuito, que vai considerar apenas a fonte de tensão na fundamental,
você tem aqui, as impedâncias do sistema já foram expressas na frequência fundamental. Então, para esse primeiro circuito, elas permanecem com os mesmos valores. As resistências, de qualquer forma, vão ficar fixas, como a gente já disse, a gente vai ignorar o efeito skin nesse exercício, ou o efeito pelicular. Então, eu vou simplesmente, para considerar a fonte de tensão, eu vou abrir as fontes de corrente e manter a fonte de tensão na frequência fundamental. O que vai resumir um circuitinho bastante elementar como esse aqui. E vamos colocar que a corrente IAB, nesse caso, eu vou representá-la como um V1, ou seja, a corrente IAB devida a V1. Aqui eu tenho a tensão VB devida a V1, ok? E vamos resolver esse circuitinho, achar IAB devida a V1, VB devida a V1. Esse é o primeiro circuito. O segundo circuito, nós vamos manter agora apenas a fonte de tensão na frequência de quinta harmônica, em 300 Hz no nosso caso, abrindo as fontes de corrente e vamos resultar de novo um circuitinho mais simplificado como esse. Mas agora cuidado, as resistências a gente definiu que nós não vamos considerar o efeito pelicular, então elas se mantêm constantes. Mas a reatância indutiva, não, essa muda. Por que ela muda? Vamos lá. A reatância indutiva na frequência fundamental, ela é J-ômega-1L, onde ômega-1 é a frequência angular na frequência fundamental, é o 2π vezes 60, que dá mais ou menos o 377 radianos por segundo. Então isso aqui seria J 2π60L, ou J, vamos colocar um 1 aqui na frente multiplicando 2π60, ou 1 multiplicando ômega-1 vezes L, que vai dar basicamente 1 J ômega 1L, que é 1XL1, uma vez que J ômega 1L é o XL1. Se eu for lá para a terceira harmônica, ou seja, o XL em 180 Hz, ele vai ser igual ao J ômega 3L, onde o ômega 3 é o 2π vezes o 180. Só que o que é 180? Não é 3 vezes 60? Ora, mas 2π60 não é ômega 1, então isso aqui não virou 3J ômega 1L, mas J ômega 1L não é o XL1, então a reatância indutiva na terceira harmônica nada mais é do que 3 vezes a reatância indutiva na primeira harmônica, na fundamental. A mesma coisa para a quinta harmônica. A reatância indutiva na quinta harmônica é 5 vezes a reatância indutiva da fundamental. Então, generalizando, a reatância indutiva de um determinado ramo em qualquer ordem harmônica H vai ser simplesmente H vezes a reatância indutiva na frequência fundamental. Eu posso fazer a mesmíssima análise para o capacitor, só que no caso do capacitor, a reatância capacitiva numa determinada ordem harmônica H vai ser a reatância capacitiva na fundamental dividido por H. Vocês se lembram, como eu disse lá atrás, que no caso de ação distribuída, aquelas harmônicas de frequências elevadas que estão injetadas no sistema vão acabar sendo absorvidas aí pelas capacitâncias da rede? É por isso, observe que quanto maior o H, menor o XC. Então, para um H muito elevado, o XC é praticamente zero, ele é muito baixinho. Ou seja, o capacitor ele é uma espécie de filtro natural para as altas frequências. Então, por isso, a gente não tem que se preocupar muito aí com a questão das harmônicas de frequências elevadas. Talvez por isso, mesmo no advento da geração distribuída, esse não seja um problema relevante a ponto da gente não considerar o efeito pelicular, ou considerar o efeito pelicular. Repito, eu hoje só dou relevância para o efeito pelicular na distribuição se o assunto for quantificação de perdas técnicas, por aquele motivo que eu citei. Na perda técnica da distribuição, que é um assunto fortemente regulado, qualquer 0,01%, nós vamos estar falando de dezenas de milhares de reais, ok? Então, com essa única exceção, em todo o resto, eu estou ignorando qualquer tipo de consideração do efeito pelicular para efeito de simulação de fluxo de carga, solução analítica de circuito do domínio da frequência, para calcular tensão em corrente, etc. Ok, pessoal? Ok. Então a gente tem aí o segundo circuito devido somente à frequência de quinta ordem, onde agora a impedância da linha ela não vai ser mais 2 mais J3, porque a reatância indutiva da linha tem que ser multiplicada pela ordem harmônica que eu estou trabalhando, que é 5, resultando 2 mais J15. E na carga, eu vou ter os 10 ohms que permanecem fixos, mas a reatância indutiva da carga agora vai ser 5 vezes J20, que vai dar um J100. Então esse é o nosso segundo circuito. O nosso terceiro circuito a ser considerado agora, ele vai manter apenas a fonte de corrente de terceira harmônica. Ora, se eu mantenho a fonte de corrente, então eu tenho que curto-circuitar as fontes de tensão.
e deixo fora a outra fonte de corrente. Vou trabalhar somente a fonte de corrente de terceira harmônica. E se eu estou falando de terceira harmônica, as reatâncias agora são multiplicadas por 3, ok? Resultando esse nosso terceiro circuito, onde basicamente eu tenho uma fonte de corrente, injetando essa corrente em duas impedâncias em paralelo. E com base nesse circuito, de novo, eu vou calcular aí a corrente IAB. Olha que o nosso ponto A está por aqui assim. O nosso ponto A foi aterrado, né? Então, a corrente IAB devido à fonte de corrente de terceira harmônica, ou seja, de 3. E vou calcular também a corrente na barra B devido a I3. Esse é o nosso terceiro circuito. E, finalmente, o nosso quarto circuito, onde a gente mantém a fonte de corrente de quinta harmônica, deixa de lado a fonte corrente de terceira e curto-circuita a fonte novamente, resultando num circuito agora, lembrando que eu tenho que multiplicar as reatâncias por 5, num circuito de novo, onde eu tenho uma fonte de corrente, injetando uma corrente numa barra, e dessa barra eu tenho aí duas impedâncias em paralelo. Para esse circuito eu vou calcular a corrente AB devido a I5 e a corrente na barra B devido a I5. E esses são os 4 circuitos que nós vamos considerar para chegar na solução do nosso circuito. Aliás, 4 circuitos bastante elementares e de fácil solução, não é mesmo? E já partindo aí para a solução do nosso primeiro exercício, ou nosso primeiro circuito, desculpa, a gente vai considerar, portanto, um circuito constituído pela fonte de tensão na frequência fundamental e as impedâncias na frequência fundamental. Nesse caso, a gente tem uma fonte de tensão alimentando aí duas impedâncias em série, de tal forma que a tensão V1 vai ser impedância equivalente, que no caso é a soma das duas impedâncias, vezes a corrente IAB. E de tal sorte que a corrente IAB, por sua vez, vai ser a razão entre a tensão V1 dividido pela impedância equivalente. E nesse caso, observem que o resultado do cálculo da corrente na equação do tipo V igual a ZI vai ser IAB mesmo, porque aqui, quando você aplica essa equação, você vai estar considerando a corrente como sendo fluindo aí do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Então, essa corrente tem direcionalidade AB. Lembrando, não custa relembrar também, que a questão da direcionalidade, quando a gente coloca essa setinha mostrando que a corrente está indo de A para B, é uma convenção que a gente utiliza, porque a corrente, nesse caso do circuito na frequência fundamental, ela muda de direção 60 vezes por segundo. Então, a gente convenciona de colocar a setinha da corrente no mesmo sentido do fluxo de potência. Esse sim tem direção, né? O fluxo de potência não muda de direção 60 vezes por segundo. Ele tem um valor líquido numa direção específica. Mas esse é assunto da próxima aula, ok? Então, nesse caso, resolvendo essa equação, vamos obter uma corrente IAB devido à fonte de tensão V1 igual a 3,85, ângulo de menos 62,45 amperes. E uma vez conhecida a corrente no circuito, eu tenho que a tensão VB devido a V1, ou seja, a tensão na barra B na frequência fundamental devido à fonte de tensão V1, vai ser simplesmente esta impedância multiplicada pela corrente IAB. O que vai resultar um VB devido a V1 igual a 10 mais J20 vezes a corrente IAB, que vai resultar uma tensão na barra B devido a V1 igual a 86,19 ângulo de 0,99 graus volts. Ok? Bom, então continuando aí para o nosso segundo circuito, agora o circuito devido somente à fonte de tensão na quinta harmônica, e essa fonte de tensão vale 10 volts eficazes com ângulo de fase igual a 0. De novo, eu tenho a fonte de tensão alimentando duas impedâncias em série. Quero calcular a corrente, que é a única variável dessa equação, uma vez que eu conheço a fonte de tensão de quinta harmônica. Então, o IAB devido a V5 é igual a V5 dividido pela impedância equivalente, que vai resultar aí uma corrente IAB devido a V5 igual a 0,087, ângulo de menos 84,04 graus. E mais uma vez conhecida a corrente, eu consigo calcular a tensão na barra B devido a V5, simplesmente multiplicando essa impedância pela corrente IAB V5. Então, essa multiplicação vai resultar em uma tensão na barra B devido a V5 igual a 8,69, ângulo de 0,25 graus volts, ok? E na sequência, temos aí nosso terceiro circuito, agora um circuito devido à fonte de corrente de terceira harmônica, que está injetando corrente aqui em duas impedâncias em paralelo,
Com isso, então, se eu fizer o equivalente dessas duas impedâncias em paralelo e multiplicar pela corrente, nós vamos ter a tensão na barra B. E é exatamente isso que a gente faz aqui. Então, a tensão na barra B é a corrente I3, que foi dada, que vale 2 ângulos de 70 graus amperes, multiplicado pelo paralelo dessas duas impedâncias, que nada mais é do que o produto sobre a soma das mesmas, que vai resultar aqui uma tensão VB devido a I3 igual a 16,01 ângulo de 147,87 graus volts. E uma vez conhecida a tensão na barra B, fica fácil a gente calcular a corrente IAB devido a I3. É simplesmente eu dividir esta tensão VB pela impedância que aqui está desse lado do circuito. Agora aqui, cuidado, aqui tem uma pegadinha importante. Lembrem-se o tempo inteiro que eu quero calcular I de A para B. Se você fizer aqui um V igual a ZI, dizendo que VB é igual a este Z vezes o I, este I que aparece aqui vai ser o IBA, ou menos IAB. Por quê? Porque a corrente flui do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Então, se você aplicar simplesmente VB igual a ZI aqui, o I que você vai achar, ele vai estar 180 graus defasado do I que você quer calcular. Então, não se esqueça de colocar na equação um sinalzinho negativo, que na verdade, quando você aplica VB dividido por aquela impedância, você está achando aí IBA, ou menos IAB, que é o que a gente quer achar, a gente quer IAB. Então, resolvendo essa equação, nós vamos resultar aqui no IAB igual a 1,74 ângulo de menos 109,6, que basicamente é o menos IAB subtraindo 180 graus da fase dessa corrente, certo? Então aqui eu tenho agora tensão devido a I3, tensão na barra B devido a I3 e corrente IAB devido à fonte de corrente I3, ok? E finalmente vamos aqui para o nosso quarto e último circuito do nosso exercício, que basicamente é aquele circuitinho considerando apenas a fonte de corrente na frequência de quinta harmônica. Então, de novo, o VB devido a I5 vai ser a própria corrente 5 multiplicado pelo paralelo, pela impedância equivalente do paralelo dessas duas impedâncias, que vai resultar uma tensão VB devido à fonte corrente 5 igual a 52,61 ângulo de menos 177,35 graus volts. E a corrente, por sua vez, fazendo de novo a tensão VB devido a 5 dividido por esta impedância aqui, vai resultar aí uma corrente IAB, de A para B, devido a I5, igual a 3,48 ângulo de menos 79,76 amperes. E isso encerra aí o nosso quarto e último circuito. Então, a partir desse momento, nós já temos todas as informações necessárias para compor o nosso circuito original e calcular as correntes IAB em todas as frequências e a tensão na barra B em todas as frequências pertinentes a esse circuito. É o que a gente vai fazer na sequência. Bom, trazendo aqui um resumo de todos os resultados que a gente obteve, resolvendo cada um dos 4 circuitos, eu tenho aqui as 4 correntes IAB calculadas, devido a V1, devido a V5, devido a I3, devido a I5, assim como as 4 tensões calculadas em cada um dos 4 circuitos, tensão no ponto B, evidentemente. A tensão VB devido a V1, devido a V5, devido a I3 e devido a I5. Então aqui eu tenho um resultado, um resumo de corrente e tensão para cada um dos 4 circuitos que a gente utilizou para poder calcular as correntes e tensões no circuito original. E como que eu chego agora efetivamente na corrente IAB do circuito original? Bom, vamos lá. Primeiro, a corrente IAB devido unicamente à frequência fundamental, se vocês observarem aqui no circuito, a única fonte de tensão e ou corrente na frequência fundamental é V1. Então só tem V1 contribuindo para o aparecimento de IAB1 na frequência fundamental, ou seja, aquela corrente IAB devido a V1 vai ser a própria corrente IAB fundamental. E fim de papo. Acabou esse ponto aqui. Depois, a corrente IAB devido à terceira harmônica. Bom, a única fonte de terceira harmônica no meu sistema é a corrente I3, ou seja, é a fonte de corrente na carga injetando terceira harmônica no sistema. Então só tem uma fonte de terceira harmônica. Então o IAB que a gente calculou devido a I3 vai ser a própria corrente IAB de terceira ordem aqui
na linha. Então essa aqui também é só repetir o valor que aqui está e acabou, fim de papo. Agora, no caso da quinta harmônica, eu tenho uma corrente IAB devido a V5 e tenho uma corrente IAB devido a I5. E aqui estão elas, ó, IAB devido a V5 e IAB devido a I5. Pelo teorema da superposição, agora para o circuito original, eu quero calcular IAB de quinta harmônica no circuito original, basta somar algebricamente essas duas contribuições, essas duas correntes. O IAB devido a V5 com o IAB devido a I5. O resultado disso dá a corrente IAB de quinta harmônica. E aqui está. E a gente faz a mesma coisa para a tensão na barra B. Devido a V1, na frequência fundamental eu só tenho V1, então a tensão VB na frequência fundamental é a própria tensão VB devido a V1, morreu. Na terceira harmônica, a única tensão que pode aparecer na barra B se deve à fonte de corrente de terceira harmônica, que é o VB devido a I3, que está aqui, é a própria. Vamos repassá-la aqui para baixo. E, de novo, no caso da quinta harmônica, também para o caso da tensão na barra B, eu tenho duas soluções. Eu tenho uma tensão na barra B devido a V5 e eu tenho uma tensão na barra B devido a I5. De tal forma que a tensão VB de quinta harmônica no circuito original vai ser a soma algébrica das duas tensões. E aqui está o resultado disso. Ok? Bom, aí na sequência, a gente modelou esse circuito lá no Simulink, portanto uma modelagem no domínio do tempo e não no domínio da frequência, mas ainda assim que nos serviu para verificar, para fazer uma prova dos 9 aí, para ver se a gente acertou, se nossos resultados estão condizentes com o que deveria dar fisicamente falando. E aqui está o circuitinho que foi modelado no Simulink. Aqui estão os valores das tensões na barra B está aqui, para a fundamental, para a terceira e para a quinta harmônica, sempre em magnitude e ângulo, magnitude e ângulo. E a mesma coisa para a corrente IAB, transitando nesse ramo, onde você tem também a corrente IAB devido à fundamental, magnitude e ângulo, a terceira e a quinta harmônica. Então, se você comparar ponto a ponto, a IAB calculada na frequência fundamental 3,85, ângulo de menos 62,45, e aqui o MATLAB, o Simulink, mostrando exatamente os mesmos valores. E isso aconteceu para todos os demais, para IAB na terceira harmônica, tudo condizente, IAB na quinta harmônica, alguma diferencinha na segunda casa decimal, mas é por conta numérica, e até porque no caso do Simulink, a gente resolveu de maneira discreta, com uma taxa amostral aí de 1024 amostras por ciclo de 60 Hz, e também tem aqui uma impedância em paralelo com a fonte corrente, caso contrário você tem um erro numérico de simulação lá no Simulink. Então eu preciso colocar uma impedância com valor elevado em paralelo com as fontes. Nesse caso foi uma impedância aí de 100 megaohms, simplesmente para você não ter um problema numérico na execução. Mas isso não atrapalha, não muda em nada aqui o nosso circuito, ok? E para as tensões também você tem lá ó, as tensões calculadas e as obtidas via Simulink. Os valores convergiram totalmente em relação ao que a gente calculou e em relação ao que foi simulado no Simulink, ou seja, dever de casa concluído, pessoal. Tranquilo? Um outro ponto também que a gente pode fazer agora, uma vez que a gente já calculou e validou as correntes IAB nas três frequências do circuito, assim como a corrente na barra B também nas três frequências do circuito, a gente pode calcular agora a corrente eficaz passando aqui pela linha entre os pontos A e B. E essa corrente eficaz nada mais é do que a raiz quadrada da soma dos quadrados das correntes em cada uma das frequências. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai obter aqui que o valor eficaz da corrente na linha foi de 5,53 amperes. Por que isso é importante? Se você quiser calcular a perda na linha, basta multiplicar a resistência da linha, 2 ohms, pelo quadrado da corrente eficaz. Da mesma forma, a tensão eficaz na barra B é a raiz quadrada da soma dos quadrados das tensões obtidas em cada uma das frequências. Esse resultado foi que a tensão eficaz na barra B foi de 98,06 volts. Observem que eu tento evitar o termo valor eficaz verdadeiro, tanto para a tensão quanto para a corrente. Não existe, se eu falar valor eficaz verdadeiro, significa que existe um falso, e não é bem por aí a questão. Existe um valor eficaz incluindo-se harmônicas e um valor eficaz de cada frequência individualmente.
Então você tem que explicitar que valor eficaz é esse. No caso, eu tenho o valor eficaz individual de cada harmônica, tanto para corrente quanto para tensão, e tem um valor eficaz total, por assim dizer, visto aqui efetivamente na barra B, no caso da tensão, e na linha, no caso da corrente, ok? Uma outra coisa que a gente pode fazer a partir desses resultados também é calcular alguns indicadores, como por exemplo o indicador de distorção harmônica total de tensão na barra B. O que é fisicamente o indicador de distorção harmônica total de tensão em determinado ponto? Ora, nada mais é do que a relação entre o valor eficaz só das harmônicas dividido pelo valor eficaz da fundamental. E o valor eficaz só das harmônicas é a mesma coisa que eu tenho lá em cima, simplesmente retirando-se a fundamental da brincadeira. Então fica a raiz quadrada da tensão na barra B de terceira harmônica ao quadrado, mais a tensão na barra B de quinta harmônica ao quadrado, dividido pela tensão eficaz na barra 1. Isso resulta em uma distorção harmônica total de tensão na barra B de 52,62%. Isso é muito elevado. Isso você não vai encontrar na vida real. Na vida real, a gente vai encontrar valores de distorção harmônica total de tensão aí da ordem de entre 2% e 10%, sendo 10% uma situação já muito pesada para isso, tá? Mais que isso, a gente já tem algum problema relacionado aí a essa medição. Então, via de regra, entre 2 e 5 é o mais usual de se encontrar. Claro que esse aqui é um circuito hipotético, ele está aqui simplesmente para a gente demonstrar os cálculos analíticos de tensões e correntes harmônicas em um circuito elétrico, e não tem o objetivo de representar nada da vida real, ok? Isso é preciso ficar claro. E na corrente a gente faz exatamente a mesma coisa e obtém aqui uma distorção harmônica total de corrente da ordem de 103,15%. Apesar de ser um circuito hipotético, na vida real não é incomum você encontrar distorções harmônicas dessa magnitude. A exemplo, por exemplo, das lâmpadas fluorescentes compactas. A distorção harmônica total de corrente em uma lâmpada daquela, suprida por uma tensão perfeitamente senoidal, ela é superior a 100%. O que significa isso? Que o valor eficaz só das harmônicas é maior que o valor eficaz só da fundamental. Ok, pessoal? Então, aí alguma curiosidade, todos os cálculos foram realizados. Um circuito, considerando-se aí componentes de tensão harmônica e corrente harmônica, facilmente resolvido com ferramentas tradicionais de solução de circuitos elétricos. Ok? Uma outra coisa que pode ser feita é a gente traduzir esses valores de correntes que foram encontrados, assim como controle de tensão, reproduzir isso no domínio do tempo. Lembrando que aqui estamos com fasores de corrente e tensão, domínio da frequência, portanto, e vou traduzir isso no domínio do tempo. Como que isso é feito? Ora, aqui são valores eficazes. Se eu quiser expressar, por exemplo, a corrente IAB de T no domínio do tempo, ela vai ser a soma algébrica das correntes no domínio do tempo em cada uma dessas frequências. Lembrem-se que, em hipótese alguma, você pode somar fasores em frequências diferentes. No domínio da frequência, existe um universo de circuito para cada frequência. Você não pode misturar circuitos em frequências diferentes. Mas, no domínio do tempo, eu posso sim somar algebricamente as funções temporais em cada uma das harmônicas. Então, no caso da corrente IAB, você tem que a corrente na frequência fundamental, em função do tempo, vai ser o 3,85 vezes raiz de 2. Ah, professor, mas tem harmônico, eu não posso usar o raiz de 2. É verdade, se você tiver uma tensão distorcida, você não pode usar a relação entre valor de pico e valor eficaz como sendo raiz de 2. Raiz de 2 só vale para senoide. Mas como a gente está tratando aqui cada ordem harmônica individualmente cada ordem harmônica é uma senoide, então eu posso usar o raiz de 2. Então aqui o IAB seria 3,85 vezes raiz de 2, vezes seno de 2π60, que vai dar o 376,99, vezes T, menos o ângulo que lá está na minha representação do domínio da frequência. Mas a mesma coisa aqui em relação à terceira harmônica, com uma pequena diferença, né? Na terceira harmônica a frequência agora é tripla, então é 3 vezes o ômega 1, menos aquele ângulo que lá está. E você faz todo esse procedimento, inclusive para a quinta. Fazemos a mesma coisa para a tensão e vamos obter a mesma coisa aqui embaixo. Aí, com base nessas duas expressões no domínio do tempo, a gente pode ir até lá no Excel, por exemplo, ou qualquer outra planilha, e podemos desenhar as formas de onda dessas funções do domínio do tempo. Então, por exemplo, aqui o IAB, você define uma escala de tempo, aqui eu defini uma escala de tempo com 64 amostras por ciclo de 60 Hz, e você traduz essa expressão da corrente IAB no domínio do tempo aqui na linha de comando do Excel. Então, se você olhar isso e isso, é a mesma coisa e manda plotar,
você vai ter aqui a corrente AB. Faz a mesma coisa para a tensão, você vai ter a tensão também instantânea lá na barra B. Se quiser confirmar isso também, é simples. A gente vai lá para o Simulink e coloca um scope naquele medidor de corrente, no medidor de tensão, e você vai ter lá as formas de onda. Você pode comparar aqui a tensão VB, que a gente calculou a partir da expressão analítica no domínio do tempo, e nós plotamos isso no Excel. É só comparar as duas, ó, lá do Simulink, estão exatamente iguais. Pode fazer a mesma comparação com a corrente que a gente calculou lá no Excel, através da expressão analítica da corrente, e comparar com o resultado do Simulink, também estão exatamente iguais. Ou seja, nós acertamos em tudo aí nesse circuito. Não tem, o desenvolvimento analítico foi totalmente integral e reproduziu fielmente os significados físicos, tanto da corrente AB quanto da tensão VB. E é isso, espero que vocês tenham aproveitado a aula, tenha sido útil para a formação de vocês, que nos acompanham aí no canal. E para quem não viu a aula anterior, sugiro dar uma visitada nela, é uma aula bastante interessante também. A gente fala sobre as origens das distorções harmônicas em sistemas elétricos de potência. Basta colocar a sua câmera do celular aqui no QR Code e você já vai ter o link aí da aula lá no canal. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado aí pela paciência. São aulas extensas, eu sei disso, não consigo fazer aulas curtas. Mas, enfim, espero que tenha sido útil e que a gente possa continuar contribuindo aí com a formação de vocês. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.